Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É um prazer enorme estar de volta para continuarmos a estudar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Durante as 2 semanas em que estivemos ausentes, sentimos muito a falta de estarmos aqui conversando sobre a gloriosa expressão de Deus através da Bíblia. Senti muita falta dos comentários dos irmãos e das irmãs que semanalmente nos acompanham no estudo bíblico CPAD. Mas estamos aqui em pés, firmes pela vontade do bom mestre. E hoje com uma lição maravilhosa que eu tenho certeza que trará edificação para a sua vida e para a sua casa. Bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de hoje é a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Uma leitura que é, na verdade, uma oração e que eu sugiro muito que você, professor, professora, aluno, aluna que nos acompanha, leia, porque com certeza você irá se emocionar com as palavras de Paulo nesta oração. O nosso objetivo geral é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Esta é, portanto, o objetivo principal ou global, geral, do que nós vamos discutir aqui nesta aula. E, diferente de outras ocasiões, eu quero analisar esta oração de Paulo de maneira mais livre dos tópicos da revista. Fique tranquilo, o meu objetivo aqui é te fornecer subsídios extras para você complementar o que está colocado para você no material em suas mãos, e eu tenho certeza que teremos sucesso nisso. Portanto, lápis, papel, caneta ou qualquer objeto ou gadget que você usa para fazer anotações, porque temos certeza de que há muita coisa interessante aqui para você nesta aula. Bom, já que nós vamos falar sobre o capítulo 3, verso 14 em diante, eu preciso deixar bem claro aos irmãos que estamos diante de mais uma oração do apóstolo Paulo. Esta oração, ela é famosíssima no meio dos estudiosos bíblicos e muitos a consideram, como por exemplo Warren Wiersbe, a oração mais ousada do apóstolo Paulo. O próprio teólogo e reverendo Hernandes Dias Lopes concorda com essa afirmação quando em seu comentário bíblico Agnus também diz que com certeza esta oração é marcada pela extrema ousadia e ao mesmo tempo reverência do apóstolo Paulo. Por tudo isso, além do foco e enfoque que a revista dá, vale a pena meditarmos sobre algumas das palavras, estruturas verbais utilizadas pelo apóstolo Paulo nesta oração. Para começarmos a meditar e entender o que Deus quer nos ensinar através desta passagem, eu quero lembrá-lo da situação de Paulo. Faz mais sentido
é muito mais significativo quando entendemos ou quando lemos esta oração, nos transportando para o momento em que Paulo a faz e a registra para as igrejas da Ásia Menor. Eu quero lembrá-los que Paulo, nesse momento, está em uma prisão domiciliar. Ele está privado de sua liberdade. Nós conversamos sobre isso na primeira lição desta revista, quando ofertamos aos irmãos um panorama geral da Epístola aos Efésios. Ele está preso em cadeias. E não é porque ele está preso em casa que torna o seu cativeiro mais aliviante ou mais tranquilo do que se estivesse em cadeias romanas. Ele está sobre grilhões. Há um processo em curso que deflagrará a sua morte. Paulo sentia isso. O grande bandeirante do cristianismo, o homem que pregou o evangelho em toda a Ásia e parte da Europa, ou em boa parte da Ásia e em boa parte da Europa, está agora preso. Depois de 3 viagens missionárias, a maneira pela qual ele se comunica com a sua igreja ou as suas ovelhas é através de missivas, através de cartas. Entretanto, chama-nos a atenção o vigor, a empolgação, a alegria e o entusiasmo com o qual o apóstolo Paulo, ele disserta sobre a fé cristã, sobre a igreja, a eclesia, os chamados para fora. E em Efésios, estamos contemplando há 9 lições, o ápice de uma construção maravilhosa, em que Paulo destrincha passo a passo, item a item, tijolinho a tijolinho, o que é a igreja, qual é a sua estrutura, qual é a sua missão, quem é o seu fundador, qual é a sua fundação, o seu propósito e os seus constituintes. Ler Efésios é ler um tratado sobre a igreja, é refletir se nós estamos cumprindo realmente o papel daqueles que um dia foram extraídos do mundo e tirados para fora. E no capítulo 3, vocês estudaram ao longo de 2 lições parte deste capítulo e devem ter percebido que Paulo, complementando o capítulo 2, ele disserta, ele discute a questão da unidade da igreja. E ele usa uma expressão que eu particularmente gosto bastante, que é a expressão mistério. Ele diz, olha, um mistério está colocado. É interessante porque no folclore popular ou na visão daquilo que nós denominamos senso comum, mistério é aquilo escondido, é aquilo que não é revelado, algo inescrutável, que você não consegue descobrir o que é. Mas, na linguagem paulina, na teologia cristã, mistério não é bem isso. Quando Paulo se refere ao mistério da igreja, ele está se referindo a uma temática, a um tema, a um assunto que por um tempo ficou oculto do conhecimento de todos, mas que no momento certo Deus a revelou ao homem através das pessoas corretas. Mistério na Bíblia Sagrada é aquilo que no tempo certo é revelado à humanidade por meio dos escolhidos de Deus. Portanto, quando Paulo cita o mistério da igreja, ele revela que mistério é esse no capítulo 2 e em partes do capítulo 3. E que mistério é esse? O mistério da unidade. Algo que nenhuma política daquela época conseguia,
algo que nenhum setor cultural conseguiu, nenhum gestor público conseguiu, que foi unir povos antagônicos, gentios e judeus, em um só corpo. Detalhe para a palavra corpo, porque a expressão corpo é o reflexo maior daquilo que nós chamamos de unidade. Eu gosto bastante de que os irmãos entendam isto. A expressão corpo precisa ser associada com unidade. E esse é o grande mistério. O mistério que Paulo fala é esta unidade que associou, que juntou gentios e judeus. E detalhe, quando se fala corpo, dá-se a conotação de que é algo que precisa trabalhar em harmonia. Não pode haver nenhuma invasão ou crescimento ou decrescimento fora dos padrões. Se você observar um corpo, qualquer órgão que sofre um desajuste, toda a estrutura sofre. Então, não é à toa que o mistério de Paulo, ou o mistério pelo qual Paulo refere-se nesta passagem, seja esta unidade. Muito bem. Uma vez então que entendemos que o plano de fundo é a cadeia domiciliar de Paulo, e entendemos que o capítulo 3 coroa a parte da unidade da igreja, nós entramos no capítulo 14. E no capítulo 14, Paulo faz uma oração impactante. Reforço, provavelmente uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. Por que nós dizemos oração ousada? Uma vez que Paulo já quebrou o protocolo várias vezes. Lembre-se que no capítulo 1, Paulo orou ao Espírito Santo, procurando um avivamento. Até comentei com os irmãos que muitos acham que na Bíblia Sagrada ou que no Novo Testamento não há oração ao Espírito Santo ou não há oração paulina pelo avivamento. Basta você ler o primeiro capítulo de Paulo aos Efésios e aos povos próximos a Éfeso. Portanto, o que caracteriza, o que marca esta carta para ser chamada de a oração mais ousada de todas? Primeiro, se você começar a observar o texto sagrado, vai perceber que pela primeira vez, Paulo ele ora pedindo a Deus iluminação. Mas iluminação no sentido de capacitação. Talvez uma das primeiras coisas que sobrevém desta oração é a questão da capacitação. Paulo, ele não quer que os crentes em Éfeso sejam simplesmente conhecedores do Evangelho. Ele quer que aqueles crentes sejam praticantes. Ele prega e ele ora por um Evangelho vivo, eficaz, o Evangelho que produz obras. Um detalhe que você precisa anotar é que a oração do capítulo 3, 14 a 21, mostra um Paulo preocupado que aquela igreja saia da mesmice teórica, saia do dogmatismo, saia da teoria pura e parta para a ação. Talvez o problema da igreja daquela época seja também o problema de nossa igreja. Vivemos tempos em que nos ancoramos na reinterpretação dos teólogos, dos pais da igreja, dos teólogos reformados. Lemos tanto Agostinho, tanto Tomás de Aquino,
quantas vezes as obras de Spurgeon, as obras de João Calvino, de Lutero, de John Wesley, e nos empolgamos com os seus escritos e nos tornamos verdadeiros doutores, cada um defendendo o seu ponto de vista A ou B. E no final das contas, nos descobrimos, nos pegamos como grandes teóricos, mas péssimos praticantes. Homens e mulheres que possuem uma bagagem intelectual fascinante, que discutem sobre qualquer temática bíblica, mas não evangelizam, não participam das obras sociais da igreja, não buscam aplicar o que sabem em teoria. Nada mais são, nesse sentido, do que livros fechados, pegando poeira. De que adianta um livro que não é aberto? De que adianta um livro que não é lido? Ele está ali, talvez muito bem moldurado, muito bem encadernado, mas sem nenhuma aplicação prática. Não há nenhuma parte que se insere o detalhe. É isto que Paulo não queria que o povo de Éfeso caísse. Paulo não queria que eles se tornassem conhecedores apenas. Preste atenção, não é que o conhecimento é desmerecedor ou pode ser abandonado. Não me entenda mal. O grande X da questão é que é necessário que ele seja colocado em prática. Quantas vezes nós não falamos que a Bíblia não é um livro teórico, é um livro prático, porque ela é um manual de vivência dentro desse contexto. É que a oração de Paulo faz mais sentido ainda, porque o que Paulo queria era não que a igreja de Éfeso apenas conhecesse, mas que ela praticasse, ela fosse. A ênfase aí sai do conhecer e vai para o ser. Precisamos ser além de conhecer. Não basta pregar o que você não vive. Não basta você anunciar o que você não é. Não é defender aquilo que você não acredita. Não é fácil, não é verdade? É pesado. Quem disse que seria fácil? Estamos olhando para o núcleo da igreja. Estamos olhando a problemática do século 21. Mundo pandêmico, mundo de desafios. E a igreja agora é forçada a sair dos seus bancos de seminário, a sair dos seus bunkers teológicos, a olhar para o mundo que está aflito e que se pergunta a todo momento: o que será do mundo após esta pandemia? E agora é hora dos teólogos de capa baterem a poeira, é hora dos pastores de carteirinha entenderem que a multidão aí fora precisa de uma igreja atuante, não de uma igreja que vai desfiar para a humanidade dogmas, tendências e doutrinas, mas que vai dar a este povo pão que mata a fome espiritual, água viva que mata a sede do homem. Repito, não estamos dizendo que o conhecimento não é necessário. O que estamos fazendo aqui? Conhecimento. Mas é preciso que após a lição 10, você saia por este mundo entendendo qual foi o sentido da oração de Paulo e pregando o evangelho, vivendo o evangelho. Talvez esta palavra falte tanto para alguns. O participante do grande mistério louva a Deus e vive pelos seus princípios. É por isso que eu gosto bastante de João capítulo 4, versículo 23, quando diz: no entanto está chegando a hora, e aí de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, conhecimento e em verdade, praticam. São estes os adoradores que o Pai procura. E qual é a nossa missão? Mostrar a este mundo a verdade do Evangelho. E como é que nós vamos conseguir chegar lá? Como é que a igreja vai mostrar ao mundo as verdades do Evangelho? E aí, eu acho maravilhoso isso. Se você começar a olhar a oração feita por Paulo, que vai do capítulo 14 ao 21, você perceber que apesar de Paulo estar em cadeias, em momento algum, Paulo ora para Deus mudar sua situação. Isso aqui é maravilhoso. Irmãos, isso aqui é surreal, é emocionante. Você não vai achar na oração de Paulo uma vírgula em que ele pede para Deus o seguinte: Deus, me tira da prisão. Senhor, me livra das cadeias. Pelo contrário, diante do seu desafio, Paulo ora pedindo poder para enfrentar as dificuldades. Esta é outra lição, outra grande lição que a oração de Paulo, ousada oração, transmite a nós. A humanidade é focada, eu vou dizer que a cristandade é focada na oração que alivia o seu peso, a oração que quer tirar o jugo, a oração que quer aliviar o seu tormento. Durante 2 semanas em que eu estive afastado daqui do programa, eu pensei bastante sobre isso, o papel da igreja diante daquilo que nos é apresentado hoje. E nós precisamos entender que não é orar apenas para Deus mudar o cenário do mundo, como temos feito campanhas e mais campanhas, vigílias e mais vigílias. Não é apenas isso. Claro que você deve orar, sinta, ore e diga: Senhor, nos livra deste vírus, nos livra da crise em que estamos, mas antes de qualquer coisa, diga: Senhor, dai-nos poder para enfrentar esta crise. Paulo estava em cativeiro, eu acredito, eu creio que em alguns momentos Paulo entre si, a Bíblia não registra, ele orava pedindo para que Deus tirasse dele aquela cruz, para que Deus o aliviasse. Deus me liberta. Eu preguei o evangelho para o mundo todo deste momento. Eu sou um apóstolo, eu não quero ficar em cadeias, mas eu imagino que ao mesmo tempo em que ele orava para isso, ele dizia: mas Senhor, e isso está registrado, dai-me poder para, como igreja, enfrentar os desafios que me são propostos. A grande pergunta pelo qual eu iniciei esse bloco foi: como é possível a igreja cumprir a missão? E eu vou responder para você, baseado na oração de Paulo: é possível mediante o poder de Deus que supera toda a impossibilidade. Nós estamos em tempos críticos, mas a igreja tem que pedir poder a Deus para enfrentar este momento. Nós precisamos entender a oração de Paulo. E quando eu olho para esta oração, eu vejo ainda 2 grandes lições. Quais são essas lições, irmão de Israel? Estamos caminhando para o final. As lições que eu vejo são: primeira lição, reverência de Paulo para com Deus. Você observe que Paulo ele começa a sua oração assim: por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. O ato de dobrar o joelho expressava naquele mundo antigo
o mais alto padrão de respeito e reverência que alguém poderia ter com uma autoridade. Se reverenciava, se prostrava diante dos reis, diante dos imperadores, das autoridades. Mas Paulo diz o seguinte: por esta razão, pelo mistério com que fez com que gentios e judeus fossem unidos em Deus, eu estou me prostrando diante de ti. Lembre-se que o ato de prostrar é tão lindo. Salomão prostrou-se diante de Deus na inauguração do templo. Pedro prostrou-se ao lado de Tabita, ali no seu leito de morte. Você vê que Estevão, na hora da sua morte, prostrou-se também diante dos seus algozes. Paulo, quando ia sair de uma igreja para ir empreender uma viagem, também se prostrava. O próprio Jesus se prostrou na agonia do Getsêmani. Isto é sinal de zelo, é sinal de respeito pela noiva de Cristo. O ato de prostrar-se, dobrar os seus joelhos, é sinal de reverência e zelo. Salmo 69, verso 9, há uma expressão fortíssima que diz: o teu zelo me consome. O zelo pela casa de Deus, o zelo pela obra do Senhor consome o homem, no sentido de respeitar, de estar atento à casa do Senhor, à igreja de Cristo e ao próprio Deus. E a segunda grande lição que eu tiro de Paulo, além da reverência exposta, é a confiança em Deus. Repare que ele tem certeza absoluta de que Deus é capaz de resolver os seus problemas, ainda que ele não enxergue esta resolução e ainda que ele esteja na prova. Ele confia plenamente que a glória de Deus é capaz de fornecer a ele recursos inesgotáveis para vencer a sua prova. E a gente chega no clímax da oração. Qual o clímax desta oração? Clímax, que na minha opinião é o auge desta oração. Inclusive a própria revista reforça isto. Qual é o ápice? Primeiro, quando ele pede poder. Agora é interessante porque, repare uma coisa, quando ele pede poder, ele usa uma expressão que eu gosto bastante. Efésios capítulo 3, olha o verso 16. Receberei, ele pede poder segundo a riqueza da sua glória. Preste atenção, eu gosto muito de uma ilustração que eu aprendi esses tempos atrás, que é a seguinte: se um milionário chega para você e te dá 10 reais, ou melhor, 100 reais, um milionário, ele te deu uma parte do que ele tem, Agora, se um milionário chega em você e te dá 100 mil reais, ele te deu segundo o que ele tem. Por que eu digo isto? Porque 100 reais, 10 reais, uma pessoa que não é milionária pode ajudar, pode dar. Eventualmente consegue. 100 mil reais, só quem é milionário para doar uma quantia dessa. Em termos gerais. Só quem tem isso, por isso é proporção. Então, quando Paulo ele ora, ele não diz assim, aquele que dá uma parte da sua glória, a riqueza da sua glória. Ele fala, aquele que dá poder segundo a riqueza da sua glória. O que significa isso? Isso significa
que você está diante de uma situação em que Deus, ele não é um Deus de esmola, ele não te dá uma parte de poder, ele te dá poder segundo a riqueza da glória dele. Ou seja, em outras palavras, você tem em suas mãos, a igreja tem nas mãos um poder incomparável, que não é possível ser medido pela ótica do homem. Esta é a ideia. Eu acho que a palavra que mais se traduz aqui, talvez, seja a palavra profundidade. Profundidade. Esse é o espírito do que Paulo ora naquele momento. Ele diz assim, olha, a fim de que tenhamos profundidade espiritual. E aí Paulo usa 3 imagens: habitar, arraigar e alicerçar. Habitar, arraigar e alicerçar. Deus é maravilhoso, porque ele não nos concede pelo Espírito Santo parte do seu poder. Ele nos concede segundo o seu poder. Há uma proporção aí. E a palavrinha habitar quer dizer literalmente fazer morada, sentir-se em casa. Arraigar é alicerçar, é estar preso no coração daqueles que nós chamamos de santos. E é por isso, meus irmãos, que a nossa revista, ela termina a lição chamando a atenção justamente para a glória devida a Deus e o convite que Paulo faz para que o adoremos em espírito e em verdade. Meus irmãos, eu espero que eu tenha contribuído com algumas coisas sobre a oração de Paulo que a nossa revista não citou. Pegue isto, agregue com aquilo que está sendo comentado pelo nosso texto e faça uma aula maravilhosa e que no final todos nós sejamos impactados, marcados pelo amor. Paulo fala depois sobre o amor de Deus, este amor que excede a todo entendimento, o amor ágape, e que este amor reine em seu coração. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar te abençoando e te prosperando. Ore por este ministério, ore por nossa vida. Semana que vem, em nome de Jesus, estaremos de volta para mais um comentário das lições bíblicas CPAD. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.